Eu posso orar por você? Eu posso interceder a Deus por sua vida? Bem, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Eu quero ser um canal, um veículo de bênção para você, para a sua casa, para a sua família, e é por isso que eu estou aqui. O que me motiva, entra mês, sai mês, a estar aqui nestas manhãs é ser uma bênção de Deus na sua vida. É ser uma voz profética de Deus para você no santo nome de Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre uma história que mostra que nem sempre o culto é um lugar de bênção. Nós vamos refletir numa história que mostra que nem sempre ir à igreja é participar das bênçãos de Deus. Mas também eu quero que você entenda que eu não estou fazendo apologia a não congregar, a não ir na igreja. O que eu estou falando com você é que muitas pessoas vão ao culto, vão à igreja, vão à reunião coletiva, congregacional, para adorar a Deus juntos, mas alguns não conseguem experimentar o propósito do culto, a natureza do culto, o projeto de Deus para aquele culto. Não experimentam a bênção de Deus naquele culto e nós vamos mostrar por quê. Nós vamos refletir por quê. Nosso objetivo aqui não é criticar. O nosso objetivo aqui é esclarecer, porque a palavra de Deus é esclarecedora. A palavra de Deus é lâmpada para o pé. A palavra de Deus é luz para o caminho. Porque é que muitas pessoas vão à igreja e transformam o ambiente da igreja em um ambiente de tragédia. Nós vamos entender isso agora. A Bíblia fala em Atos capítulo 20, a história da última pregação de Paulo num período tarde da noite, pois durou até a meia-noite, quando chega um jovem no culto. O culto já estava desenrolando, o culto já estava sendo desenvolvido, os hinos já estavam sendo cantados, e agora chegou um jovem chamado Eutico, Atos capítulo de número 20. Eutico significa afortunado. Essa é a figura de quem diz, não é para mim, não sou eu, essa palavra não falou comigo, eu não preciso dessa palavra. A figura que podemos assimilar a ideia, a atitude, ao nome Eutico, que significa afortunado, é uma ideia assim. Bem, aquele jovem já chegou atrasado. Eu costumo dizer que nós devemos nos preparar para chegar no culto na hora certa. Por quê? Porque o culto é uma devolução do nosso tempo a Deus. E nós não podemos ficar devolvendo a Deus partes, metade, pedacinhos, parcelinhas. Então, se o culto começa às 18, chegue no horário. Se começa às 13, chegue no horário. Salvo guarda algumas pessoas que trabalham, que estudam, que dependem do trânsito também, porque moram longe, dependem do ônibus, do coletivo urbano. Eu estou entendendo a situação de cada um, mas se você pode, se você não está limitado a estes fatores que ora citei, chegue no horário, seja fiel ao culto. Esse rapaz já chegou atrasado e ele olha de um lado do outro, a casa estava cheia. É o que se subentende ao ler o texto bíblico. A casa já estava cheia e este moço escolhe se assentar na janela. Aqui está o nosso tema desta live hoje, tá? As tragédias que a indecisão pode trazer.
os prejuízos que a indecisão pode trazer. Sim, a ausência de benefícios que um indeciso pode trazer para a sua vida. Então, esse moço vai para a janela. Janela é figura da indecisão. Janela é a ideia de quem olha para fora e olha para dentro. Olha para fora, olha para dentro. O apóstolo Tiago disse: o homem de coração dobre, não pense o tal que receberá alguma coisa do Senhor. É Tiago que disse isso. Você quer saber qual é a referência no capítulo e no versículo? Deixa no comentário perguntando que eu vou citar para você. Você precisa comentar. Você precisa comentar. Então, acontece que agora na janela ele olha para fora, ele olha para dentro e talvez o balanço, assim, o balanço de estar na janela o embalou de tal forma que ele começou a tosquenejar. Tosquenejar é cochilar. E você sabe que quando alguém cochila, ele corre um risco de começar a perder o domínio do peso do próprio corpo. Eu já vi na igreja, em vigílias, em cultos, em horários de cultos, onde alguém foi tomado por um sono, talvez a pressão baixou, não sei explicar o fenômeno que aconteceu, mas já vi pessoas batendo a testa no banco da frente. Por quê? Porque perdeu o domínio do peso do próprio corpo, cochilou. Mas esse moço está numa zona de perigo. Ele está na janela. E é o terceiro andar. E ele talvez não, é com certeza, ele vai para trás, ele vem para frente, ele vai para fora, ele vem para dentro. Bem, o perigo é iminente. Outra questão que me chama a atenção é que ninguém naquela reunião está vendo o que está acontecendo. Ninguém naquela reunião está preocupado com a posição física, com a posição espiritual daquele rapaz. Todos estão ali no culto atentos, é verdade, mas eu costumo dizer que nós temos que aprender a olhar ao redor, a sermos observadores em que posso ajudar alguém. Maria, a mãe de Jesus, naquela festa de casamento, nas bodas de Caná da Galileia, Maria estava atenta e foi a primeira ao ver que o vinho deles estava acabando e foi a Jesus, como quem diz: eu não posso fazer nada, mas eu sei quem pode. Eu não posso resolver o problema dos noivos, mas eu sei quem pode, e foi a Jesus. As pessoas estão naquele culto, mas não estão prestando atenção. Não estão olhando para o irmão que está duvidoso na janela. Os prejuízos da dúvida. Eles não vão socorrê-lo e ele está cochilando e ganhando impulso a ponto de cair. Mas antes de cair, a má escolha que ele fez resultou em 3 perdas medonhas. Primeiro, perdeu a visão, porque quem tosqueneja, quem cochila, não tem uma boa visão. Quantas pessoas sofreram acidentes e uns foram ceifados pela morte porque cochilaram no trânsito. Perderam a visão, perderam o poder de decisão, perderam o poder da observação, perderam a visão, cochilaram e o acidente foi inevitável. Perderam a rota, porque sem visão não há missão, sem visão não há rota. Segunda perca da indecisão deste jovem, perdeu o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. A Bíblia diz: não seja demasiadamente santo. Oh, meu Deus! Nós não podemos ser radicais. Equilíbrio, 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 equilíbrio. Viu?
A Bíblia diz que nós temos que ser temperados. Quando a Bíblia fala, você é o sal da terra. Quando a Bíblia fala, você é o sal da terra, a Bíblia está falando de tempero. A ideia de tempero na aplicação pessoal é equilíbrio. Nós temos que ser tolerantes. Nós não podemos fechar tanto a porta que depois nem a gente consegue passar por ela. Equilíbrio. O jovem na janela perdeu o equilíbrio. Aconteça o que acontecer, não perca o equilíbrio. Pessoas perdem dinheiro porque perdem o equilíbrio. Pessoas perdem o casamento porque perdem o equilíbrio. Pessoas perdem a oportunidade porque perdem o equilíbrio. Olha, perder o equilíbrio é não controlar a emoção. Deus disse a Caim, lá em Gênesis 4, seu desejo vai ser contra você, mas seja equilibrado, domine o seu desejo. A Bíblia fala do fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio, equilíbrio. Equilíbrio, seja uma pessoa equilibrada. Seja uma pessoa equilibrada ao falar. Quando eu vi, já tinha falado comigo assim, bateu batata. Não seja desequilibrada. Pessoas desequilibradas tendem a perder muito. Tendem a se arrepender sem poder retornar ou resolver o que eles promoveram por causa da falta de equilíbrio. Você está entendendo? Se você está me entendendo, escreva no comentário equilíbrio. Coloca no comentário a palavra equilíbrio. Ele perdeu o equilíbrio, perdeu a visão, perdeu o equilíbrio, perdeu a sensibilidade. Nós estamos numa época de pessoas insensíveis, onde ninguém mais se preocupa com o seu próximo. As pessoas estão tão focadas no seu próprio umbigo que estão perdendo a sensibilidade. Olha, quando falamos de perca de sensibilidade, o rapaz perdeu a sensibilidade, mas eu quero perguntar mais uma vez, onde está a sensibilidade da multidão que estão vendo um rapaz na janela e não socorrem ele? Quando conhecemos a Jesus, pecamos por dois caminhos. Por omissão. Omissão, omitir, é poder fazer, mas não fazer. Pecamos por comissão. Comissão é que continuamos repetindo o mesmo erro. Albert Einstein disse que a definição de insanidade é repetir as coisas da mesma maneira, querer resultado novo. Continua fazendo do mesmo jeito, mas quer um novo resultado. E não funciona. Vejam só, onde está a sensibilidade dos irmãos em Cristo deste jovem da janela? Eu não estou transferindo a culpa e responsabilidade pessoal, individual de Eutico para a multidão. Não. Ninguém deve nada a Eutico. Ninguém é obrigado a tirar Eutico da janela. Ninguém é obrigado a socorrer Eutico naquele momento antes dele cair. Ninguém é obrigado, e eu quero traduzir, ninguém é obrigado a me motivar, ninguém é obrigado a me elogiar, ninguém é obrigado a me amar, ninguém tem obrigação nenhuma comigo. Agora, eu preciso entender que eu preciso de melhorar a mim mesmo, trabalhar a mim mesmo. A Bíblia diz transformai-vos. Transformai-vos não é eu transformar você, é eu transformar a mim mesmo. E tudo isso passa pela emoção. Sua felicidade e sua tristeza passam pelo filtro das suas emoções. Olha, a sua riqueza ou a sua pobreza passam pelos filtros das suas emoções, das nossas emoções. Viu? O seu sucesso e o seu fracasso passam pelo filtro das suas emoções. Emoção é tudo.
segundo a neurociência. Mas olha bem para mim aqui, que este jovem tinha o dever de escolher um outro lugar. Ele deveria escolher um outro lugar, mas não escolheu. E a queda foi inevitável. Primeiro lugar, fez uma má escolha. Segundo lugar, veio a queda. A queda, muitas das vezes, é uma consequência das decisões tomadas. É uma consequência das escolhas feitas. Ele escolheu. Ele construiu a sua própria queda quando tomou a atitude de se assentar na janela. Caiu do terceiro andar e foi dado como morto. E eu resumo aqui dizendo, quando ele caiu do terceiro andar e morreu, desceu o primeiro grupo de obreiros. Eu disse que desceu o primeiro grupo de obreiros. O primeiro grupo de obreiros levantou o defunto. Você sabe que sempre vai ter pessoas que são levantadoras de defunto. Na verdade, essas pessoas são pessoas deprimidas. Excesso do passado. Essas pessoas que vivem deprimidas querem deprimir você também. Então ficam trazendo coisas do passado, um mico que se pagou. Eles transformam uma pulga em um dinossauro, só para poder arrancar do passado, trazer do presente, porque são levantadores de defunto. Mas o defunto não vê, o defunto não sente, o defunto não tem calor no corpo, calor corporal, o defunto não reage. Por isso é o defunto. E eles estão levantando o defunto. Mas o apóstolo que pregava é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não parou de pregar. Por quê? A mensagem do evangelho, ela não pode ser ofuscada, paralisada, mudada por causa de um defunto. Por causa de pessoas que fazem escolhas erradas no culto. Nós estamos falando do culto. Talvez se fosse eu que estivesse lá pregando, alguém poderia falar, é fraco, prega pouco, mas era o apóstolo Paulo, o maior teólogo da igreja primitiva, o homem que é o maior fundador de igrejas no Novo Testamento, é este que está pregando, o missionário daquele século, é este que está pregando, e agora acontece essa tragédia. Mas os levantadores de defunto estão lá, levantando o passado, levantando erros. O que devo fazer? Parar por causa dos levantadores de defunto? Never. Nunca, 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 nunca. Prossiga. Caminhe. Vá à frente. Olha para o seu foco. Olha para o seu alvo. Olha para o seu objetivo. Olha para onde você deseja chegar. Olha o que você deseja alcançar. Não permite que suas emoções sejam contaminadas, azedadas, intoxicadas por causa dos levantadores de defunto. Paulo continua ministrando e eu concluo aqui. Paulo continua ministrando e ao final da ministração, ele desce do lugar do culto aonde o defunto estava e ele deitou-se sobre o defunto. Isso chama-se identificação. E ele orou, e o defunto ressuscitou e foi devolvido com vida. Este jovem fez escolha errada, perdeu a sensibilidade, perdeu o equilíbrio, perdeu a visão, mas através do apóstolo Paulo experimentou um glorioso avivamento. Que através dessa live, pessoas experimentem um glorioso avivamento. Que através dessa live, pessoas experimentem o agir de Deus. Que através dessa live, pessoas experimentam o sobrenatural de Deus. Que através da sua vida, pessoas sejam abençoadas, sejam avivadas, sejam edificadas. Através de você, seja um canal de avivamento. Seja um canal de avivamento no nome santo de Jesus. Eu me despeço agradecendo a Deus por sua participação. Pastor Manuel Turino, Clemilda Machado, Deus é contigo.
Sônia Flaviane, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Selma Souza, Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Edna Oliveira, Deus te abençoe. Fátima Oliveira, gente linda, abençoada, Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui em cima tem o link do nosso grupo no WhatsApp. Venha participar, tá? Se você está assistindo no YouTube, o link está embaixo. Tá no Instagram, tá do lado. Mas aqui no Facebook tá em cima. Então, no link, você vai acessar o nosso grupo no WhatsApp. A gente não manda figurinha, não manda spam, não manda nem vídeo. A gente põe o link do vídeo no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, para você nos ajudar a sermos bênção, para você nos ajudar a tirar alguém da janela, para você nos ajudar a tirar alguém que porventura morreu na caminhada, morreu no culto, para alguém ser ajudado, alguém ser edificado. Amém? A gente já contabiliza muitos testemunhos de pessoas que mandam mensagem dizendo: eu mudei a minha vida através dos conselhos que recebi na live do pastor Claudinei do Nascimento. Vitória de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã estamos de volta.